Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Você deve estar aqui porque você sabe que fundos imobiliários são uma excelente forma de você ter renda passiva, a renda que vai te libertar, beleza? A renda que vai te dar a liberdade financeira, né? Ou você chegou aqui também porque você está aprendendo a investir e quer aprender mais uma forma de investir. Então, sem enrolação, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o que são fundos imobiliários, quais são os tipos de fundos, como escolher os seus fundos imobiliários e como montar uma carteira de fundos. Tudo isso em uma aula, em um vídeo, tá bom? Então, como sempre, você que já é de casa, já desce o dedo no like aí para ajudar o canal a crescer. Você que está chegando, já se inscreve porque você vai querer ficar nesse canal, tá bom? Sem enrolação. Então, produção, roda a vinheta aí pra gente. Então, pessoal, dentro do que são fundos imobiliários, tá? Como o nome diz, né? Fundos imobiliários, fundo de imóveis, beleza? Ou fundo que investe em ativos lastreados ligados a imóveis, tá bom? Então, basicamente, para ficar fácil de entender, é como se todos nós colocássemos o nosso dinheiro na mão de um gestor. É como não, é isso que acontece, tá? Então, eu coloco um dinheiro na mão de um gestor, você coloca o seu dinheiro, todos nós colocamos. Esse gestor ou esses gestores do fundo pegam esse dinheiro e investem no ramo imobiliário, comprando imóveis, beleza? Investindo em ativos financeiros lastreados em imóveis. E o que acontece? Eles recebem os aluguéis, beleza? Similar a um imóvel físico que você possa ter, tá? Então, eles vão receber os aluguéis, eles vão cobrar, vão ficar com 5% e, por lei, são obrigados a distribuir os 95% para nós, cotistas, tá? A menor parte que a gente consegue comprar de um fundo se chama cota, beleza? Então, cada cotinha que a gente compra ali é como se fosse um pequeno tijolinho dos muitos imóveis que esse fundo possui. Beleza, pessoal? Então, o fundo imobiliário, ele é basicamente isso. E aí, pessoal, é importante lembrar que o fundo imobiliário, ele é um ativo de renda variável, beleza? Ao contrário da renda fixa, que você empresta o dinheiro para alguém para esse alguém te devolver com juros, no fundo imobiliário a gente vira sócio de empreendimentos imobiliários que esses fundos investem, ok? Então, o valor ali das cotas do fundo, ele vai ser determinado pelo quanto o mercado está pagando ou vendendo naquele dia, tá? Aí você pode virar para mim e falar assim, pô, Fabrício, no imóvel físico eu não tenho isso. Tem, só que você não faz a cotação do seu imóvel todo dia. Olha só, por exemplo, né? Imagina que você tem um apartamento, né? Uma casa, e aí acontece que começam a ter moradores de rua ali na porta da sua casa, a partir de hoje. Se você fosse cotar o seu imóvel hoje, né? Ou se começa a ter ali na rua que você está morando assaltos, né, recorrentes, o seu imóvel está desvalorizado, certeza. Certeza que se você for vender naquele momento, ele vai estar desvalorizado, tá bom? Então tem cotação, assim como um carro, por exemplo, a cotação dele vai cair, só vai caindo ao longo do tempo, né? Só que você não para ficar cotando, tá? Então no fundo imobiliário tem ali a cotação que estão pagando e vendendo no mercado no momento. Agora você não precisa se preocupar com isso, nós não precisamos, porque a gente investe em fundo por conta da renda passiva. O que a gente vai receber ali de renda passiva mensalmente, os aluguéis. Então, para a gente pouco importa no curto prazo quanto está valendo uma cota de hoje para amanhã ou daqui a um mês. O que importa é eu comprei um tijolinho do fundo e por esse tijolinho no dia 15 do mês que vem, no dia 10, no dia 20, eu vou estar recebendo o meu aluguel e ponto, beleza? Então você não precisa se preocupar com essa questão. Como são renda variável, eles são negociados na Bolsa de Valores, beleza? Então a gente vai precisar acessar a Bolsa de Valores via Home Broker, uma plataforma de uma corretora,
Tá? Tem vídeo no canal aqui ensinando, eu vou deixar na descrição também. E a gente vai acessar a Bolsa de Valores, mas eles não são ações, tá bom? Sem surtar. Ações você vai virar sócio das empresas, os fundos imobiliários são menos voláteis, mas também são renda variável. E a cotação, a compra e venda é feita através da Bolsa de Valores, tá bom? E nesse vídeo você vai terminar sabendo investir. Mais uma vez, pessoal, a gente não vai investir em fundo. Eu não com o objetivo desse vídeo que eu tô querendo apresentar para você, para especular. Tem gente que usa, porque como vai variando, né? E eles valorizam também, mas podem valorizar e podem desvalorizar a cota. Tem gente que usa para especular, mas eu acho que o melhor objetivo mesmo com fundos imobiliários é a renda passiva, que é aquela renda em que você investe e você recebe sem precisar trabalhar. O dinheiro trabalha para você enquanto você dorme, tá bom? Então você vai lá, compra um fundo, ele custa R$100 e você recebe ali 70, 80 centavos, R$1 todo mês para o resto da vida, sem precisar trabalhar mais, ok? Então esse é o nosso objetivo. A gente só vai vender um fundo quando a gente vir uma oportunidade melhor no mercado, tá bom? Ou quando perder os fundamentos. O fundo começou, a gestão começou a fazer um trabalho mais ou menos e tal, e aí a gente pega e desfaz esse fundo, tá? E troca por um outro, mas isso é muito raro de acontecer, sobretudo se você investir em bons fundos, de bons gestores. A tendência é só mesmo valorizar no longo prazo, tá bom? E você ter aí uma renda passiva eterna. Show de bola? Então, pessoal, chegamos na segunda parte do vídeo, que é quais são os tipos de fundos imobiliários. A gente vai falar dos principais aqui, podem haver mais, a gente vai falar dos principais, tá? O primeiro tipo de fundo imobiliário são os fundos de tijolo. O que significa fundo de tijolo? Como o nome diz, é o fundo que de fato compra imóvel, tijolo mesmo, tá bom? Literalmente isso. Então, o fundo ele compra esses imóveis têm inquilinos, eles recebem os aluguéis, ficam com 5%, lembrando, e repassam 95% dos aluguéis para a gente. Então, são fundos que realmente investem em imóveis. Basicamente, eles investem em 3 principais tipos de imóveis. Podem ter mais? Podem e tem. Os principais são shoppings, tá bom? Shopping center, lajes corporativas, que são prédios comerciais ali, né? Prédios para empresas, ok? Como, por exemplo, ali na Faria Lima, aquelas torres ali empresariais. Shoppings, lajes corporativas e galpões logísticos, tá? O que é um galpão logístico? Aqueles galpões em que são armazenados estoques de Amazon, Mercado Livre, de um monte de empresa que precisa de estoque para distribuir os seus produtos nos lugares, ok? Fabrício, tem outros? Tem fundo que investe em hotel, por exemplo, enfim, e muitos outros, tá? Mas basicamente o fundo de tijolo é fundo que investe em imóvel, tá? Como eles têm imóveis mesmo, são um tipo de fundo aí que é dos mais seguros para se investir. Dificilmente você vai perder dinheiro com esses fundos se você investir em um bom fundo. Segundo tipo de fundo, pessoal, os FOFs. O que são os FOFs? São os fundos de fundos. Fundos que investem em outros fundos imobiliários. E aí são mais seguros ainda, né? Porque o que acontece? Se eu invisto, por exemplo, em um fundo de tijolo, eu posso pegar e investir em um fundo apenas. O fundo de fundo, ele investe em vários fundos e cada fundo desse tem ali os seus muitos imóveis. Então, fica ainda mais seguro para você. É claro que segurança, baixo risco, ele está diretamente na contramão ali de ganho, tá? Então, ele está associado ali a também menor rentabilidade. Maior risco, maior rentabilidade. É a tendência, tá bom? Então, os FOFs, por exemplo, por serem muito seguros, ainda mais do que os de tijolo, eles também investem em fundos que investem em tijolo. Só que a segurança está porque eles investem em vários outros fundos por você. Então, para você que está começando, pode ser uma boa opção de iniciar. Terceiro tipo de fundos, pessoal, imobiliários, fundo de papel. O que são os fundos de papel? São fundos que investem, como o nome diz, em papel. Eles majoritariamente não investem em ativos físicos, tá? Em imóveis.
E já te adianto que eles são mais arriscados. Então, eles investem massivamente, por exemplo, em CRIs. O que é um CRI? O CRI, ele se chama, a sigla, né? Significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. Tá? Então, eu vou tentar te fazer entender de uma maneira mais prática o que é um CRI. Vamos lá, foca aqui comigo. Imagina que você comprou um imóvel na planta. Tá? Eu vou desenhar aqui para vocês agora. Então, acompanhem comigo e visualizem comigo. Você comprou um imóvel na planta. Ok? Você já deve ter visto que muitas pessoas compram um imóvel na planta e financiam um apartamento em muitos anos para pagar, certo? Só que o que acontece? Para a construtora ela levantar o empreendimento, para ela levantar o prédio, ela precisa pelo menos da maior parte dos pagamentos. Senão não tem como ela levantar aquele prédio. Ok? Só que como é que ela vai ter esses pagamentos se a maior parte financiou os imóveis? Né? Aí o que vai acontecer? Vai entrar uma empresa na jogada que tem um nome esquisito, mas é só uma empresa que compra dívida, que são as securitizadoras. Tá? O que a securitizadora vai fazer? Ela vai chegar para a construtora e vai falar assim, olha, você tem 20 milhões aí para receber desses devedores que compraram os imóveis na planta. Vamos fazer o seguinte, eu quero comprar a sua dívida por 16 milhões. Eles te devem 20 milhões, eu te pago 16 milhões agora. E eles passam a dever para mim. Pegaram? Comprou apartamento na planta, a construtora precisa do dinheiro para construir. Não tem. Entra a securitizadora na jogada. 16 milhões pelos 20 milhões de dívida. Beleza? Só que qual é o barato, pessoal? É que nem a construtora tinha um dinheiro para construir e nem a securitizadora. O que a securitizadora faz? Ela vai no mercado financeiro e emite CRI. Esses certificados de recebíveis imobiliários. O que um certificado lembra? Lembra papel. Ok? Pegaram? Certificado, papel. CRIs, papel. Então, ela emite esses CRIs, nós investidores compramos ou os fundos compram por nós esses CRIs, beleza? E aí, à medida que os devedores começam a pagar a securitizadora, ela começa a devolver o dinheiro para o fundo que investiu, que comprou os CRIs, com mais uns juros, beleza? E qual que é o perigo dessa brincadeira toda? Como é que a securitizadora vai pagar para a gente ou para os fundos que compraram os CRIs se as pessoas que financiaram os apartamentos não pagarem para ela, ficarem inadimplentes? Então estão entendendo que o fundo de papel, o risco dele está nisso? Por isso, fundos de papel tendem a pagar mais. Tá? Porque, como eu disse, risco está associado a retorno. Então, aqui tem um risco maior. Um fundo de tijolo tem um inquilino lá, executa uma ação e tira o inquilino e bota um novo. Agora, o fundo de papel, se os devedores ficam inadimplentes, aí não tem dinheiro para pagar. As cotas desvalorizam, os rendimentos caem, então tem um risco. Tá? Fabrício, então por conta disso eu não vou investir em fundos de papel? Não é isso, vai sim. Só que o que você vai fazer? Você vai fazer uma gestão de risco que eu vou te ensinar até o final do vídeo, tá bom? Então você vai investir numa proporção que se der ruim, tá de boa, tá tranquilo, você vai recuperar, beleza? Agora se der bom, e tende a dar bom se você fizer boas escolhas, tá? Não é assim também 8,80 ou 50-50, pode dar ruim, pode dar bom 50%, não. Pode dar muito bom, pode ter uma porcentagem muito maior de dar bom, só que você precisa saber escolher os fundos de papel, ok? Então, voltando, o que é o CRI? Basicamente, a construtora não tem dinheiro para construir porque todo mundo financiou. Entra a securitizadora na jogada, que é a empresa. Ela chega e compra essa dívida da construtora, paga 16 milhões, em troca dos 20 milhões das pessoas que estão devendo. As pessoas que estão devendo passam a dever à securitizadora e a pagar para a securitizadora. A securitizadora também não tinha dinheiro, o que ela fez? Ela emitiu CRI para a gente comprar, a gente ou os fundos, nós compramos à medida que ela vai recebendo
desses devedores que compraram os apartamentos na planta financiado, ela vai devolvendo o dinheiro que nós investimos ali do CRI e os juros para a gente, beleza? E aí o fundo ele paga para a gente o rendimento mensal, o dividendo com isso, ok? Então acho que ficou claro. Se ficou claro, deixa o like aí no vídeo para eu saber que ficou claro, beleza? Para fechar aqui, pessoal, os fundos também investem em outros ativos lastreados em imóveis, tá? Como letras hipotecárias, as LHS, tá? Também títulos lastreados ali em empréstimos bancários como LCI, ok? LCIs. Então, deu para vocês terem uma noção bem clara do que o fundo de papel ele faz e quais são os riscos ali dentro dele. Ou seja, nos fundos de papel, o que vai predominar são certificados, são títulos lastreados em imóveis e não o tijolo como nos fundos de tijolo. Quarto tipo de fundo imobiliário, pessoal, fundos de desenvolvimento. Eles têm uma certa similaridade com os fundos de tijolo, tá? Qual é a diferença de desenvolvimento para os fundos de tijolo? Deixei por último, claro, porque é mais arriscado e os fundos de tijolo são super seguros. Qual é o ponto do desenvolvimento? É que eles investem em imóveis que estão na fase de projeto, estão se desenvolvendo. Enquanto os fundos de imóveis, eles compram imóveis que já são prontos. Fabrício, beleza, mas e aí? E aí que um imóvel pronto, ele já dá lucro, ele já está num ponto certo, ele já tem clientes, entendeu? Então ele já deu certo, enquanto um imóvel em desenvolvimento pode dar errado. Talvez ele não consiga os inquilinos que ele esperava, talvez ele não consiga vender porque os desenvolvimentos eles constroem tanto para vender quanto para alugar. Talvez não consiga vender o que esperava. E o que acontece? As cotas desse fundo vão desvalorizar, o rendimento vai cair. Então ele tem uma similaridade com os fundos de tijolo, mas eles são muito mais arriscados, porque o de tijolo investe em algo já consolidado. Por exemplo, ontem, se eu não me engano, saiu uma notícia em que o VISC11, um fundo de tijolo, ele foi e comprou um shopping center no Rio de Janeiro, multimilhões lá o shopping center, um baita de um shopping. Ou seja, é um shopping que já está ali, já está consolidado, já tem inquilino, já dá lucro e por aí vai, entendeu? Então essa é a diferença e por isso que, apesar da similaridade, eles têm risco e proporções totalmente diferentes. Uma coisa, pessoal, aqui desse fundo que é interessante, só um parênteses aqui para você, eu sei que vai estender um pouquinho o vídeo, mas só que é interessante falar, até engraçado, né? Que é a renda mínima recorrente. O que é isso? A gente sabe que os fundos eles costumam pagar mensalmente ali os aluguéis para a gente, né, e tal. E tem uma coisa nesse fundo que, exemplo, né, ele constrói ali o prédio, o imóvel, o que for. Aí ele não consegue alugar do jeito que ele imaginava e não consegue vender do jeito que ele imaginava. O que ele faz para não interromper o fluxo de pagamento para a gente mensal? Ele começa a tirar dinheiro do caixa que nós investimos para custear a construção, o imóvel, o que seja, para desenvolver o negócio, e começa a pagar a gente devolvendo o dinheiro que a gente investiu. E você acha que o negócio tá voando, tá tendo lucro, tá fluindo, só que na verdade ele está devolvendo e queimando caixa. E aí vira uma bola de neve. Bizarro, né? Mas essa é uma das coisas. Então, por isso que é um fundo mais arriscado e aí tem que ser bem analisado. Uma segunda coisa que seria uma coisa boa é que tanto nos FIIs de tijolo quanto nos FIIs de desenvolvimento tem os chamados contratos BTS, né? Build to Suit, que é construído para atender. Então significa o quê, Fabrício? Uma empresa quer alugar o imóvel, eles constroem toda a arquitetura ali, o design de interiores voltado para aquela empresa. Com isso, a empresa tende a pagar mais e fazer um contrato mais longo. E isso, os cotistas, os fundos veem como algo positivo. Então, essa é uma coisa boa. Mas, enfim, todas as classes de fundos imobiliários têm bons fundos e fundos ruins. Então, comigo aqui, vocês vão aprender a escolher bons fundos, tá bom? Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos juntos. Vocês vão ver também alguns fundos chamados de fundos híbridos, tá bom?
O que é o fundo híbrido? Que investe em várias classes de ativos ao mesmo tempo. Então, às vezes é um fundo que investe em tijolo, sim, e também em papel. Como, por exemplo, o famoso MXRF11 aí, ele investe, tem tijolo, tem imóvel, mas ele investe majoritariamente em papel. Então, é um fundo híbrido, tá? Mas ele sempre vai tender para um lado, ok? Beleza, então, pessoal, vamos para a parte de como escolher os nossos fundos imobiliários. O que a gente vai analisar no fundo para a gente escolher os melhores fundos para a gente. Então, meus queridos, a gente vai ver aqui alguns indicadores para a gente analisar nos fundos que a gente for investir, tá? Eu vou digitar aqui o ticker de um fundo, tá? Não é recomendação. Ó, ele até apareceu aqui, BTLG11, que é um fundo de logística. O que é o fundo de logística? É o fundo de galpão logístico que a gente falou no início do vídeo. Um fundo de tijolo que investe em galpões e aluga esses galpões para essas empresas, como Mercado Livre, Amazon e por aí vai, tá? Primeira coisa que a gente vai ver, pessoal, é se o fundo ele é monoativo e monoinquilino, tá? Ou monoinquilino. Porque eu não invisto em fundos que só tenha um ativo e que só tenha um inquilino. Por quê? Se esse inquilino sai, entendeu? Se dá problema nesse um ativo que ele tem, que é um prédio, um galpão, alguma coisa, já era, entendeu? Então, tem que ser multiativo e tem que ter vários inquilinos diferentes, empresas diferentes, beleza? Então, ó, aqui, ó, 24 ativos esse fundo tem. Aí nós temos aqui abaixo, ó, os ativos, os lugares que eles estão. Ó, estão no Rio de Janeiro, estão em São Paulo, na Bahia, Minas Gerais, ou seja, está bem diversificado. Esse site que eu estou usando é o Funds Explorer, tá bom? Então é só vocês acessarem aí. Então já vimos que ele não é monoativo, ele tem vários ativos. Para a gente ver se ele é monoinquilino, eu não estou achando aqui a informação, mas a gente consegue ter tudo no relatório gerencial do fundo, tá? Ó, últimos comunicados do BTLG11. Aí tem aqui, ó, relatório gerencial abril de 2024. Então vou clicar, vou abrir o relatório. Então, pessoal, olha aqui na página desse relatório. Aqui ele está mostrando, por exemplo, o top 20 locatários. Por aqui a gente já consegue ver. Top 20. Tem mais de 20 locatários. Vamos ver a qualidade desses locatários? Ó, Coca-Cola, Pets, que está dominando o mercado pet aí. Alpargatas, Mercado Livre, Ambev, né? Bebidas, Amazon, Natura, Madeira. Olha quanta empresa, né? Total de locatários, 64 locatários, ou seja, multi-inquilino, tá? Esses 20 maiores locatários são responsáveis por 72% da receita do FII, como está aqui no relatório, tá bom? Então, você sempre vai ter todas as informações do fundo no relatório gerencial dele. Então, primeiro, check para a gente aí. Segundo que a gente vai ver, pessoal, é a taxa de vacância, que é o quanto do fundo ali não está sendo utilizado, beleza? Então, por exemplo, se a gente tem ali, só a título de analogia, sem entender, tá? Você tem uma sala de 1.000 metros quadrados. Perdão, você tem um prédio de 1.000 metros quadrados. E aí você tem uma sala de 100 metros quadrados que está vaga. Logo, você tem um espaço vacante, uma vacância física de 10%. 100 metros quadrados, 10% de 1.000. Então, a sua vacância física, 10%. Tá? E uma outra coisa, e mais importante do que a vacância física, é a vacância financeira. Porque se tiver vago fisicamente ali, a gente já sabe que provavelmente não está rentabilizando mesmo, financeiramente. Agora, às vezes, pode ser que o prédio esteja todo ocupado, só que um inquilino esteja tendo dificuldade para pagar e não esteja pagando. Então, a vacância financeira chega a ser até mais importante do que a vacância física, onde a gente encontra no relatório gerencial. Então, ó, como vocês podem ver nessa página, a vacância financeira do relatório aqui mostrando desse fundo 2%. Então, ó, tranquilo, né? Uma vacância boa, né? Bem pouquinho ali de vacância no fundo. Vacância baixa mostra que o fundo tem uma boa gestão. Aqui abaixo, ó, nessa página aqui, a gente consegue ver a vacância do fundo nos últimos meses.
Então, olha só, fevereiro de 2023, 2%, 2%, abril, 3%, maio, 4%, junho, 3%, depois 2%, 2%, 2%. Então, a gente consegue ver que a vacância é muito baixa. Então, isso significa que o fundo tem uma boa gestão, o que é muito bom. Então, esse é o check 2 nosso. O terceiro, pessoal, que a gente vai ver é o dividend yield, que é o que a gente recebe de dividendo, né, de renda passiva ali. Esse é o que a gente mais gosta, né? É o quanto a gente está pagando ali na cota naquele mês, né? Quanto é que está custando a cota esse mês? Ela está custando R$100. O fundo está pagando R$1, logo ele está pagando 1% ali de dividendo, tá? Então, o dividendo é também um check para a gente. Só que qual é o ponto, pessoal? Aqui a gente consegue ver o histórico de dividendos do fundo. No Funds Explorer também. Qual é o ponto? Olha aqui. Último dividendo, 0,76 centavos. Nos últimos 12 meses ele pagou 9%. Poxa, Fabrício, só 9%? Meu amigo, 9% isento de imposto de renda. É líquido isso daqui, pelo menos até o momento. Fora que o fundo é um fundo de tijolo. Tijolo costuma valorizar, né? Imóveis aqui são imóveis, valorizam tanto quanto um apartamento que você compra aí ao longo do tempo. Tende a valorizar, né? Então, a gente sempre vai olhar, pessoal, o yield. Nunca a gente vai olhar apenas o do mês que a gente está vendo, tá? A gente vai ver se o fundo ele paga direitinho, regularmente, se ele não dá uma queda brusca e depois volta, ou seja, se ele não é inconstante, tá? Então, por exemplo, aqui o fundo no último ano, ó, ele pagou direitinho, uma média ali bem parecida aqui, né? Então, ó, 74 centavos, 74, 76, 76. Então, ele está nessa faixa aí de 74, aí aqui ele já pagou 81, né? E no último 76, tá? Então, ele pagou regularmente e ali com constância. Então, muito bom. Beleza? A gente fez toda a análise do fundo, viu que o fundo é bom? Aí a gente pode ir pelo yield, tá bom? Agora, nunca compre um fundo porque o fundo é o que paga mais yield, o que paga mais dividendo, porque pode ser uma baita de uma cilada, tá bom? É aquela velha história, né? Quando é fácil demais, quando é muito, não é assim? O santo desconfia, eu acho que é isso, né? Então, sempre desconfie, tá? Sempre faça uma análise completa para depois você, aí sim, pô, vou ver qual que tá pagando mais. Uma coisa também importante, né, pessoal, que eu olho é duas coisas, né, na verdade. Localização dos imóveis do fundo. Eles estão localizados nos grandes centros, né? Então, como a gente pode ver aqui, eles estão muitos aqui, Minas Gerais, São Paulo, Bahia. Então, isso é importante, né? A qualidade de quem está, como eu mostrei antes, né? Quem são os inquilinos, a qualidade dos inquilinos é importante. Uma outra coisa também importante é a liquidez do fundo, tá? Um outro check aí pra gente, pessoal. Liquidez média diária. Por quê? O que é liquidez? É o quão rápido você consegue fazer a venda das suas cotas e transformar em dinheiro, tá? Então, você precisa ter compradores no mercado, tem que ter liquidez no mercado financeiro, né? Então, você tem aqui uma liquidez média diária de 9,3 milhões de pessoas transacionando. Ótima liquidez do fundo. Então, mais dois checks aí pra gente. A localização, tá? A liquidez. Por último, vai ser o P sobre VPA ou P sobre VP, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo aqui? PVP 1,02. O que significa, pessoal, para vocês entenderem, tá? O que significa esse PVP? O P é fácil. O P é o preço que está sendo negociada a cota no mercado hoje. Então, por exemplo, ó, a cota do BTLG11 ela está 101,57, tá? E o VP é o valor patrimonial do fundo. Valor patrimonial, valor do patrimônio do fundo. Ou seja, se você pegar todos os ativos que o fundo tem ali, todo o patrimônio dele, e vender, quanto ele teria de patrimônio? Esse é o valor patrimonial dele. E aí, se esse fundo emitiu, por exemplo, 500 mil cotas para a gente comprar no mercado financeiro, basicamente ele pegou o patrimônio dele e repartiu em 500 mil partes pequenininhas, tá? O que é então o valor patrimonial?
é esse valor do patrimônio dele dividido por cada partezinha dessa. Então, por exemplo, se o fundo, o patrimônio dele todo vale 75 milhões de reais, esse é o patrimônio dele, beleza? Ele quebrou o patrimônio dele, entre aspas, em 500 mil partes, que a gente chama de cotas, os tijolinhos. Se a gente pegar 75 milhões e dividir por 500 mil, a gente vai chegar num preço por cada cota de R$150. Então, o que isso mostra? Isso mostra que se o fundo vendesse tudo que ele tem hoje de patrimônio para o mercado, ele conseguiria R$150 por cada cota. Ele conseguiria o valor equivalente a R$150 por cada cota. E se a cota que ele está vendendo na bolsa, a cota está sendo negociada na bolsa por 120, quer dizer que ela está barata. Porque se ele vendesse tudo, ele teria 150 e ela está sendo negociada a 120, então ela está barata. Beleza? Então, pessoal, voltando aqui para o BTLG11, Fabrício, não entendi, toca o barco. Fabrício, entendi. Então, show de bola. Se você parar o vídeo e voltar, você vai entender, né? Então, o P é o preço da cota hoje, 151,57. E o VP é o valor patrimonial, beleza? Ou seja, se o fundo pegar todo o patrimônio dele e dividir pelas cotas que ele emitiu, hoje cada cota dele valeria 99,65. Ou seja, o valor patrimonial dele, o valor do patrimônio dele por cota é de R$ 99,65 e ela está sendo vendida a 101. Logo, teoricamente, ela está cara, tá bom? Porque o patrimônio dele valeria R$ 99,65 por cota e a gente está pagando hoje no mercado R$ 101,57, tá? Ou não seria cara, né? R$100, 101 está no preço, vamos pensar assim, tá bom? E o que é esse PVP? Basicamente, ele pega o preço da cota e divide pelo valor patrimonial do fundo. E aí, 101,57 dividido por 99,65 vai dar 1,02, tá? E aí, o que acontece? Quando o PVP está acima de 1, a gente entende que esse fundo, essa cota do fundo está cara. Se ele está abaixo de 1, ela está barata. E se ela estiver ali com PVP, se o PVP for 1, está no preço, tá? Então, só que aquilo não é uma receitinha de bolo ali, né? Se tiver um pouquinho acima, pode ser que esteja no preço justo, tá? Também, tá ok, por exemplo, 1,02 de PVP, tá ok. Um pouquinho abaixo, também tá ok, tá? Agora, se tiver muito abaixo, aí você suspeite, vê direitinho, pode ser uma oportunidade, pode ser uma cilada, tá bom? Também está acima não significa que está caro às vezes, porque esse relatório, né, do valor patrimonial do fundo, ele é feito de vez em quando, não é todo dia. Então, que alguém vai lá nos imóveis do fundo e cota tudo que eles têm de valor patrimonial, né, de patrimônio, e divide pelas cotas que eles têm no mercado. Não é todo dia. Então, esse relatório aqui do valor patrimonial, esse valor patrimonial aqui não é de agora. Então, pode ser que o fundo já tenha comprado algum ativo, né, que já esteja até alugado para alguém e que só vai ser contabilizado aqui no valor patrimonial na próxima consultoria que ele contratar para fazer o levantamento do fundo, tá? Então, pode ser que o PVP esteja acima de 1 e ainda assim o fundo esteja sendo negociado barato, tá bom? Então, é aquilo, é você analisar, mas de um modo geral, PVP acima de 1, teoricamente, muito acima está caro, muito abaixo de 1 está barato, por volta de 1, 1,01, 1,02 está no preço, beleza? Show de bola então, pessoal. E aí você pode virar para mim agora e falar assim, pô, Fabrício, agora que a gente sabe dos indicadores, basta escolher um fundo e olhar agora como escolher o fundo, como investir, tá? E aí eu vou deixar na descrição aqui do nosso vídeo, por exemplo, essa aba aqui do site Suno Notícias, tá? Que é atualizada mensalmente e mostra as carteiras recomendadas de diferentes corretoras. Por exemplo, aqui, ó, a PagBank, a Genial, Corretora Valor, Carteira Valor, você tem a da XP,
Vamos pegar a da XP aqui, galera. Olha só. Como é que você vai montar a sua primeira carteira de fundos se você está começando? 5 fundos imobiliários. Bom, você vai escolher 2 de tijolo. Pode ser, por exemplo, um galpão logístico e um shopping. Tá? 2 de papel e um FOF. Beleza? Então, 5 fundos. Um FOF para defender bem a carteira, 2 de tijolo e 2 de papel. Ah, Fabrício, eu tenho R$1.000, eu vou investir 20% aqui, 20%... Não. Você vai investir nesses 5 fundos. Tá? Aqui o que você vai fazer? Você vai pegar 20%, sei lá, 20% de R$1.000, R$200. R$200 você investe nos 2 de papel. O restante você vai investir 25%, né? 25% no FOF e a outra segunda metade você divide aqui em 2 e divide entre os 2 de tijolo, tá bom? Por quê? Lembra que o fundo de papel é mais arriscado? Se der ruim em um fundo de papel, você perdeu 10%. 10% você recupera em um ano ou menos, tá bom? Então, isso é gestão de risco. Tende a dar muito bom, o que vai levar a sua carteira para cima, a porcentagem de rentabilidade da sua carteira para cima, mas num pior cenário catastrófico, se você perder, você não perdeu. Perdeu, mas 10% você recupera, beleza? Então tá tranquilo. O que você pode ganhar com essa carteira equilibrada tem muito mais possibilidade, ok? Então, ó, a gente pode escolher aqui, por exemplo, ó, tá vendo aqui recebíveis? Ó, recebíveis é o quê? Papel. Certificado de recebíveis imobiliários. CRIs, né? Então, recebíveis. Papel. Fundo híbrido, né? Lembra que eu falei? Ó, ativos logísticos, galpão logístico, ok? Lajes corporativas, shopping e fundo de fundos. Então, o que você vai fazer? Entra aqui nessa notícia aqui da Suno, essa tela da Sunos, escolhe, por exemplo, 5 fundos e aí decide aqui do que você achar melhor. Pode ser entre o BTG, entre a XP, beleza? E monta a sua carteira nessa proporção para os 5 fundos. 20% ali para papel, o restante você vai dividir entre FOF e tijolo. E pronto, você já começa a sua carteirinha de renda passiva. A melhor data para você comprar os fundos, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, voltando para o Funds Explorer, é a famosa data com, tá? É a data limite para você conseguir já receber ali no próximo pagamento os rendimentos, os dividendos, tá? Então, dentro dessa data aqui, olha, até o dia 15/4, exemplo, você poderia ter comprado para receber no dia 25/4, ok? Então, alguns vai ser até o dia 30 e aí você recebe no dia 15, tá? Então, você sempre pode estar olhando a data com do fundo, que é sempre o melhor momento para você investir em fundos imobiliários, tá? Como esse vídeo já ficou um vídeo muito completo e por isso um tempo um pouco maior, eu não vou montar uma carteira aqui com vocês agora, tá? Na prática, ensinando como eu montaria uma carteira. Mas eu já ensinei vocês a montar a carteira. Fato é, eu já ensinei. Tá? Vocês já conseguem montar com o que eu ensinei, eu prometi e está cumprido. Tá? Agora, se vocês quiserem que eu monte uma carteira na prática, deixa aqui nos comentários, Fabrício, monta uma carteira aí com a gente, pega na nossa mão e eu vou fazer, tá bom? Eu pego, monto uma carteirinha com 5 fundos, como se fosse para mim, para o canal, monto uma carteirinha de 10 fundos e coloco aqui para vocês verem como eu faria, tá bom? Mas eu já adiantei mais ou menos aqui como eu faria, é só mesmo pegar e mostrar, tá? Mas eu gravo isso para um próximo vídeo. Tá? Sugestões de vídeos, coloquem aqui nos comentários também. Mais uma vez, gente, um prazer estar aqui com vocês. Você que ficou até o final aí do vídeo, parabéns, tá bom? Pela decisão de investir o seu tempo na sua vida, tá? Deixa aí também nos comentários, ó, Fabrício, obrigado, fiquei até o fim contigo, tá? E eu vou ficar muito feliz de saber.
Um grande abraço então, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.